Shadow Ouriço é um filho da puta do caralho. Eu, realmente, sou Eggman criado por Stupid Teorc. Capítulo 24, Overcharge, parte 13 e última. Metal Sonic, e de fato todos na ilha, me encararam como se tivessem crescido 2 pares de cabeças robóticas na minha bunda. Ok, comparação estranha, mas ainda assim, isso deve servir para mostrar o quão assustados eles ficaram quando eu basicamente coloquei um "eu sou seu pai" no Metal Sonic. O quê? Metal Sonic murmurou, muito abalado pelas minhas palavras, para fazer pouco mais do que flutuar no lugar e olhar para mim com os olhos arregalados, ao lado dos outros. Bem, quando você pensa sobre isso, ele está certo. Quer dizer, Metal Sonic é o único badnik bem-sucedido que ele fez. Silver sussurrou alto o suficiente para que eu pudesse ouvi-lo. Eu também trataria minha melhor criação como meu bebê. Sim, mas Metal Sonic tentou traí-lo e destruí-lo várias vezes no passado. Pena que eu só dei atenção suficiente para ouvi-los. O choque foi o suficiente para eu arrancar a Master Emerald dele e jogá-la em direção a Knuckles, que, estando tão estupefato quanto os outros, não pode fazer nada além de ficar parado como um idiota enquanto a pedra preciosa gigante o esmagava como um piano. Sim, eu ainda não gostava do cara. Sim, eu sou um hipócrita. Não, isso pode não mudar no futuro. De qualquer forma, vamos continuar a história. Cortar metal de sua fonte de poder teve o efeito desejado, o real efeito desejado, ou seja, aquele que eu não achava que aconteceria, acreditando simplesmente que ele ainda seria enorme, mas mais fraco, ele encolhendo para sua forma normal enquanto gritava, ou seja, indo de um dragão de metal de 100 pés para não ser mais alto que Sonic. Assim que ele retornou à sua forma base, e quero dizer a forma base, já que ele era mais baixo e menos espetado, os outros se juntaram a Metal e começaram a bater nele. Embora ele estivesse lutando muito mal, apesar de não conseguir se mover, Eggman ouvi atrás de mim. Eram Vanilla, Creel e os robôs, que estavam correndo até mim. Você está bem? Ele te pegou várias vezes. Estou bem, seja lá o que for que esse poder que eu tenho tornou indestrutível.
E o Charge escolheu aquele exato momento para desaparecer. Bem, isso tinha que acontecer em algum momento. Quero dizer, mesmo as Ubercharges máximas de Man vs Machine não duram mais do que 12 segundos. Bem, como diz o ditado, fácil vem, fácil vai. Sim, mas antes de ir, você estava chutando a bunda metálica do metal. Cubot exclamou, sim, isso eu fiz, Cubo, isso eu fiz. Nós assistimos enquanto a restauração continuava atacando Metal Sonic com tudo que eles tinham, chutando, socando, martelando, esmagando e kunaiando o inferno fora dele. Mas não importa o que eles fizessem, ele simplesmente não desistia. Como um certo médico maligno, e também havia a parte isso me faz seu pai, espere. Todos pararam de atacá-lo quando eu falei, embora Gemero tenha parado no momento em que minha boca fechou, não o destrua. O que você quer dizer com não o destrua? Um lemure que veio com a resistência, disse em um tom incrédulo. Ele quase te matou, podíamos ouvir os gritos. Acho que posso fazê-lo fazer o que eu fiz se você me deixar. Faça o que você fez. O lemure disse confuso, antes que Rujo falasse em seu ouvido, vire um cara legal. Espere um minuto, isso significa que a coisa do pai, Charme começou a dizer antes que eu o interrompesse. Não, mas eu ainda quero tentar mudá-lo se eu puder, solte-me, seus sacos de carne imundos. Metal Sonic gritou quando me aproximei dele, o controle de Shadow Sonic sobre ele ficando cada vez mais fraco, apesar de seus esforços. Eu tive que agir rápido antes que ele se soltasse, outra luta começou e acabou como lixo. Mesmo que eu não o visse como meu filho, eu ainda queria tentar e ver se ele poderia mudar, apenas para que não tivéssemos que lidar com ele no futuro. Não importa quantas vezes você me derrote, eu trarei o Dr. Eggman, cale a boca. Eu gritei para ele a plenos pulmões. Metal olhou para mim com choque e um pouco de medo, e parou de lutar. Meus ouvidos. Cubot, você não tem ouvidos, e cale a boca. Solte-o, eu quero falar com Metal sem que ele seja tratado como um prisioneiro, eu os ordenei. Sonic prontamente se afastou de Metal, mas Shadow me encarou por alguns segundos antes de me soltar. Se o robô tentar alguma coisa, eu o derrubo, ele resmungou antes de ir embora. Você não terá que fazer isso, e além disso ninguém tentou te derrubar quando você era um bastardo. Eu respondi antes de me virar para o Metal Sonic, sabendo perfeitamente que minhas palavras o feriram profundamente. Olha, eu entendo, você não me vê como seu criador, ou você vê, mas não como eu sou agora, e quer ter o velho Eggman de volta para continuar trilhando o caminho da vilania. Estou errado? Sim, e eu te eletrocutaria 1 milhão de vezes e clonaria Eggman de quaisquer cinzas que sobrassem se eu tivesse que fazer. Isso não faz sentido algum. Quero dizer, sangue não pode ser a chefia e ouvi Sonic murmurar atrás de mim. Eu o ignorei, mas, Metal Sonic, deixe-me perguntar uma coisa. Quantas vezes eu tentei dominar o mundo no passado? Inúmeras vezes, e cada uma mais gloriosa que a anterior, mesmo quando eu não estava envolvido. Metal respondeu, se não fosse por aquele ouriço azul intrometido, Eggman, exatamente, e quantas vezes eu tive sucesso? Continuei perguntando, várias vezes, na verdade, e não apenas com Mobius. Sim, mas alguma vitória durou mais de 5 meses? Isso o fez parar de olhar e começar a pensar. Não, nenhuma. Exatamente. Pode ser, mas agora tenho quase certeza de que ser mal significa que você sempre perderá no final, e quanto mais complexa e perigosa for a maneira de conquistar o mundo, maior será a decepção e a vergonha. Ajudar as pessoas com coisas simples. No entanto, eu estava, é claro, me referindo ao estilo de vida de ser bom é bom que adotei. Outra coisa, alguém, qualquer um que não fosse você realmente gostou, respeitou ou até olhou para mim, em vez de se encolher de medo, formar movimentos de guerrilha ou simplesmente pedir a ajuda do Sonic. E mercenários, malucos e possíveis aliados não contam. Não.
Exatamente, ninguém, e eu quero dizer ninguém, gostava de mim naquela época, e nem você, eu respondi, e depois de somar 2 mais 2, percebi que continuar e não mudar simplesmente não era para mim, além de uma epifânia que me fez perceber que ser mal é ruim para seu corpo e sua alma. Eu não tenho alma. Bem, até onde eu me importo, almas são metafóricas, não necessariamente reais, mas se você é um deles, contanto que algo possa pensar, então ele tem uma alma, e portanto você tem uma alma, simples assim. Eu disse, sim, Mobius tinha deuses e fantasmas, e nenhum deles era a máquina, mas eu assisti Teiron Giante, joguei Mass Effect, Metal, você pode fazer como eu, ou continuar agindo como um garoto emo obcecado em ressuscitar meu eu maligno, e levar uma surra como uma mula alugada. Se você quiser ir embora e causar caos e desordem, eu não vou te impedir, mas não vou te ajudar. Quando a restauração tiver o suficiente de você e decidir se livrar de você para sempre. Ele olhou para mim, e eu para ele, pelo que pareceu uma eternidade, com os outros parados atrás de nós e esperando por sua resposta. Então, ele tomou sua decisão. Eu assisti enquanto o Metal Sonic pulava da ilha e voava para longe até desaparecer no horizonte, tudo sem dizer uma palavra. Eu suspirei, era melhor do que ele reclamar ou simplesmente nos atacar de novo, mas ainda assim, apenas dizer algumas palavras, mesmo que seja só para me insultar, você vai deixá-lo ir. Ouvi uma voz dizer atrás de mim, virando-me, vi que era Shadow. Eu entendo seu gesto, mas estamos falando do Metal Sonic, ele não aprendeu a ser mal, ele foi feito mal, além disso, ele é um robô, uma máquina. Ei, robôs podem se tornar bons sem reinicializações. Kubot reclamou enquanto apontava o dedo para um Shadow irritado, fomos feitos maus desde o começo, e agora somos mocinhos. Genero começou mal e se tornou bom também. Vanilla concordou, e não se esqueça do Omega. Na verdade, Eggman nos construiu para servir como um contraste para o Metal Sonic. O que é um foil? Bem, estou aliviado que ele nunca tentou realmente tocar na Master Emerald antes. Imagine se tivéssemos que lutar contra isso. Estou mais preocupado com o que aconteceu com Eggman. Tails disse, quando Sonic se torna super, sua pele não brilha e seus olhos não brilham como ouro assim. Isso pode esperar, garoto. Quanto a você, Shadow, o que mais você quer que eu faça? O destrua? Sim, ele fez coisas ruins antes, coisas muito ruins, mas eu também, e você também. Eu disse a Shadow, fazendo desviar o olhar com uma carranca. Além disso, o que ele poderia fazer agora que não tem mais nada? Organizar o exército Badnik agora aniquilado. Tentar aproveitar o poder de uma esmeralda agora fortemente defendida depois de me ver ficar super poderoso com ela. Tentar mudar um futuro que ele provavelmente ajudou a acontecer acidentalmente. Obter a ajuda de um ornitorrinco em a corrida, droga. Ornitorrinco em fuga? Tails perguntou, confuso, antes de Vanilla, o médico maligno que o eletrocutou. Ele escapou por um portal. Eu tinha realmente esquecido da Starline, droga.